Desembargador relator, passa a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhores juízes, colegas advogados, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, mais uma vez, a arrogância de autoridade se embate com a liberdade. Por exercer o direito constitucional consagrado no artigo 5º, inciso 4º da Constituição, está sendo execrado uma das figuras mais eminentes da magistratura brasileira. Sua Excelência, o eminente juiz Marlon Reis, exercitou exclusivamente a sua liberdade de expressão, elaborando para fins acadêmicos um livro que retrata com fidedignidade, deploravelmente, a realidade que se vivencia no parlamento brasileiro. Gostaria, senhor presidente, de ratificar a preliminar suscitada da incompetência da Corregedoria das Cortes Eleitorais para examinarem o exercício da liberdade de expressão por magistrados, porque a resolução invocada, 7.651, se reporta à aplicação de pena de advertência. Entretanto, a LOMAN, no seu artigo 43, só autoriza a aplicação dessa pena no caso de negligência no cumprimento da atividade judicante. Não é o caso. Aqui, ao contrário do que sugere a reclamação, o eminente reclamado exerceu o cumprimento de um dever que lhe está imposto no artigo 2º do Código de Ética da Magistratura, que tem a seguinte redação: ao magistrado impõe-se primar pelo respeito à Constituição e às leis do país, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos. Quais são os valores mais caros à democracia? A liberdade de expressão, em primeiro lugar. A probidade, que está consagrada em diversos dispositivos da Constituição da República, notadamente no artigo 5º, quando trata da lei da ação popular, no disciplinamento da ação popular. No artigo 37, no seu parágrafo 4º, no artigo 14, parágrafo 9º, quando exige que seja examinada a vida pregressa de qualquer cidadão, para que possa exercer o mandato sem comprometimento da moralidade e da probidade administrativa. Se existe descumprimento do Código de Ética Parlamentar, foi essa infração cometida por Sua Excelência o presidente da Câmara dos Deputados. Sua Excelência se omitiu quando a revista Congresso em Foco, de agosto e setembro de 2013, em manchete de primeira página, denúncias contra políticos, congressistas pendurados no Supremo atingem número recorde. A revista traz a seguinte matéria: um Congresso na mira do Supremo, com 224 integrantes, bancada dos enrolados na justiça, vira maior no parlamento. Acusações vão de simples difamação e homicídio, passando pelas tradicionais denúncias de corrupção. Aqui está configurado o crime em tese, porque as denúncias foram recebidas, e a violação ao decoro que a Constituição manda reprimir com a perda do mandato. Sua Excelência então silenciou e a sociedade ficou a assistir a verdadeira transformação do parlamento em abrigo de delinquentes. É contra essa situação inusitada
que vai esfacelando diuturnamente a democracia, que os jovens já estão desencantados com os seus representantes e já correm às ruas para pedir, numa posição absolutamente injustificada, a própria volta da ditadura. O eminente magistrado, captando a realidade do seu tempo, por uma imposição do seu espírito, não pôde sequer dar ao silêncio dos acomodados. Ousou mostrar à nação, não com espírito de tripudiar a Casa Legislativa, mas de prestar uma modesta contribuição para que reflexões pudessem reformular condutas, para que naquele parlamento possam surgir pessoas com o perfil do senador Pedro Simão. E como consequência, viu ameaçado o seu direito. A autoridade foi exercida com espírito despótico, porque uma autoridade investida de espírito público, com grandeza e compromisso com as gerações, teria observado as críticas, as ponderações feitas e buscado a devida retificação. Com isso, engrandeceria o seu currículo perante a história. Mas, ao investir contra a liberdade de expressão, causou um gravíssimo desserviço à democracia, desestimulou cidadãos indefesos de também apresentarem suas críticas contra aqueles que exercem o poder de forma distorcida. O eminente ministro Celso de Mello, no agravo de instrumento 690841 de São Paulo, colocou no seu devido lugar a necessidade do respeito à liberdade de expressão, do direito de crítica. O direito à liberdade nada mais é do que o direito de dizer ao cidadão, para a autoridade constituída, aquilo que ela não deseja ouvir. Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, trouxe valiosíssima contribuição à nação, quando subscreveu acórdão com a seguinte ementa: a crítica que os meios de comunicação social dirigem a pessoas públicas e a figuras notórias, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações extremas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico, ou então veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou até impiedosa, ainda que mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura notória ou pública, investida ou não de autoridade governamental, pois em tal contexto a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Continua Sua Excelência, o Supremo Tribunal Federal tem destacado de modo singular em seu magistério jurisprudencial a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se inclusive o exercício do direito de crítica que dela emana, verdadeira garantia institucional da opinião pública, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material ao próprio regime democrático. Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social e a seus profissionais o direito de buscar, de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes, arbitrárias. Desse modo, é inconciliável a proteção, necessária proteção constitucional da informação,
A repressão à crítica jornalista é, pois, o Estado. Inclusive, seus juízes e tribunais não dispõem de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da imprensa, não cabendo ainda ao poder público estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição ao maximídia, que hão de ser permanentemente livres, em ordem a desempenhar de modo pleno o seu dever poder de informar e de praticar, sem injustas limitações, a liberdade constitucional de comunicação e de manifestação do pensamento. Invoca Sua Excelência, na conclusão do seu voto, diversos precedentes daquela corte. O próprio senador Randolfo Rodrigues, que teve oportunidade de ler o livro que levou o eminente autor a essa situação constrangedora, trouxe para ser lido nesta tribuna um texto de sua lavra. A narrativa, diz Sua Excelência, a narrativa do nobre juiz, no que pese sua dimensão literária. Infelizmente, guarda estreita relação de verossimilhança com a prática eleitoral brasileira. Não é o doutor Marlon que está dizendo, é um senador da República, de modo que, continua ele, penalizar um cidadão que tanto se esforça pessoalmente no aperfeiçoamento das instituições, além de escancarada postura persecutória daqueles que ousam falar verdades inconvenientes, trata-se de uma tentativa de passar uma borracha na história do país, que não logra êxito senão em formar um juízo confessório para com os brasileiros. Continua Sua Excelência, o impacto e a repercussão da obra em comento só devem ao fato de não se tratar de uma impugnação especificada a uma ou a outra conduta criminosa ou escândalo político, mas antes por relatar, palavras textuais de Sua Excelência, o senador da República, por relatar a corrupção de modo sistêmico e diagnóstico e descortina a necessidade imperiosa de se promover uma radical reforma política no país. O senador Aécio Neves, por sua vez, da tribuna do Parlamento Brasileiro, também advertiu a nação, por ocasião dessa alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, para assegurar ao governo brasileiro gastar acima daquilo que foi previamente estabelecido. Disse o senador Aécio Neves, legitimado por mais de 50 milhões de votos. Hoje, a presidente da República coloca de cócoras este Congresso ao estabelecer que cada parlamentar tem um preço. Cada um vale R$748 mil. Portanto, senhor presidente, é neste contexto da realidade fria dos fatos que um eminente magistrado desta terra gloriosa do Maranhão é submetido ao constrangimento por ter apenas buscado dar a sua contribuição para que novos paradigmas sejam formados na nossa política. Esse julgamento traz a lembrança de dois julgamentos que marcaram a humanidade. O julgamento de Sócrates, condenado à morte. Eu já estou me encaminhando para o encerramento, senhor presidente. Sócrates foi condenado à morte sob a alegação de que estava profanando os deuses e estava corrompendo a juventude. Foi taxado de criminoso. E hoje é um homem que serve de referência para a ética. A diferença do julgamento de Sócrates
é que os seus acusadores, aqueles que o condenaram, tinham a convicção de estarem corretos. No caso em exame, tem-se a convicção de que Sua Excelência, ao subscrever a representação, sabia que o eminente magistrado estava correto, que as ponderações feitas, como colocou o senador Randolph, são verdadeiras. Ao invés de fazer uma reflexão e buscar encontrar caminhos para a superação dessa situação constrangedora, optou pela condição ou pela situação mais desagradável e improvável de pedir a condenação de quem quis colaborar com a depuração na vida da República. Não há, senhor presidente, porém, nada a temer, porque, eminente magistrado, o grande John Stuart Mill, na sua obra consagrada sobre a liberdade, trouxe o destino que a história reserva a homens com seu perfil. Disse o grande publicista: revelar ao mundo algo que lhe diz profundamente respeito e que este até então ignorava, provar-lhe que estava errado em relação a um ponto essencial de interesse temporal ou espiritual, constitui o maior serviço que um ser humano pode prestar aos seus semelhantes. O Maranhão e o Brasil têm orgulho de ter entre os seus magistrados um juiz com o perfil do representado. Com estas considerações, senhor presidente, requer o promovido que seja reconhecida a incompetência da Justiça Eleitoral para se manifestar sobre o exercício do direito de liberdade de expressão. E no mérito, caso vencida a preliminar, que seja arquivada a representação em homenagem à cidadania perplexa do Brasil. Muito obrigado.